Olá, gente. Este é o programa Rema, uma palavra inspiradora, uma palavra que pode fazer a diferença na sua vida. Sou o Padre Joãozinho, você está aqui na TV Evangelizar, também no meu canal no YouTube, Padre Joãozinho, e nós sempre temos a alegria de trazer um convidado, não é? Que tem uma palavra especial. E hoje esse convidado é o Rodrigo, né? Rodrigo Andrade, da PUC do Paraná. E além de pai, jardineiro e marceneiro amador, enófilo iniciante, ciclista e corredor em potencial. Mas nós não vamos falar nem de vinho, nem de corrida, nós vamos falar hoje aqui da Sociedade no Tempo de Jesus. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, padre. Muito obrigado aí pelo convite. Você atua na PUC? Atuo na PUC, junto com o padre Marcial, o irmão Rogério, como é que é? Isso. Eu venho exatamente da área da teologia, onde eu cursei a graduação. E mas você não é padre? Não, sou leigo. Passa longe? Não tão longe. Porque foi seminarista? Porque fui seminarista. Tem cara de seminarista. Com certeza. Então você foi seminarista de que congresso? E eu fui seminarista dos Carmelitas. Carmelita, que ano isso? Carmelitas. Isso lá pelos idos de 2002. Já no terceiro milênio. 2002, isso. Tá certo. No início do século. E aí depois você resolveu fazer um Carmelo particular? Depois, padre, a vida me conduziu por caminhos muito diversos. Eu saí do seminário e logo caí para dentro do quartel, para o serviço militar. Ali é onde fiquei há algum tempo. Fui cursar a graduação em Educação Física e depois paralisei a graduação em Educação Física e fui para Teologia. E que radical, hein? Onde estou até hoje. Do corpo para a alma. Exato. Mas a teologia fala do corpo também, padre. Vamos falar sobre isso. Mas deixa eu entender. Aí você, em 2002, ainda estava no seminário? Como que é? Isso. E nós estamos muito próximos. De lá para cá você já saiu, já foi militar, já casou e já tem filho? Casei em 2014. 2014. Alguns anos depois, né? Curitiba mesmo? Em 2014, sim, Curitiba. Qual é o nome da sua esposa? É a Tailaine. Conheci ela no grupo de jovens, então na paróquia e tudo mais. É a mesma paróquia que a gente frequenta até hoje, inclusive. Tem um ou dois filhos? Quantos que Tenho um. Francisco. Francisco. O Chico tem 2 anos. Mas vocês casam em 2014, já era o Papa Francisco. Já era o Papa Francisco. E foi inspirado nele, o Francisco? Com certeza, padre, com certeza. De fato, o pontificado do Papa Francisco tem sido muito inspirador na minha vida. Né? Então, foi também uma homenagem a ele, mas também o pontificado de Francisco tem me aproximado muito da devoção a São Francisco. Né? Então, também foi uma homenagem ao santo. Né? Me conta um pouquinho, daí você foi fazer teologia na PUC. Fui fazer teologia na PUC, padre. Enfim, condições da vida, né? A minha mãe sempre atuou como empregada doméstica, então vivia eu, a minha mãe e o meu irmão, que era pequeno ainda. E então, por conta da educação física, na educação física eu tinha aula, era uma universidade pública, mas eu tinha aulas o dia todo. Então, não tinha condições de trabalhar. E aí, exatamente para poder colaborar em casa, com as finanças de casa, eu resolvi abandonar a Faculdade de Educação Física. E, na época, então, consegui uma bolsa de estudos para estudar teologia na PUC. Mas antes disso, padre, eu tinha feito um curso de extensão sobre teologia. Foi um curso de extensão que foi ministrado pela PUC, mas foi dado lá na minha paróquia, na época, né? Entendi. Então eu tinha sido já contaminado pelo mosquitinho ali, sabe? E aí isso sempre me encantou, até por conta da minha vida. Minha vida sempre foi muito dentro das comunidades, das pastorais, enfim. E eu tinha curiosidade sobre isso, né? Mas você começa a teologia em que ano? Eu começo a teologia em 2009. 2009? 2009. Antes de casar? Antes de casar. 9, aqui é 4 anos na PUC? 4 anos na 10, PUC. Aí 11, me formei 12, em 2012. 13. Me formei em 2012. 2012? Isso. Então já era teólogo? E aí em 2012, já era... Bacharel em teologia. Bacharel em teologia, exatamente. Porque o teólogo a gente vai se construindo, né, padre?
Mas aí você vai e avança para mestrado e doutorado? Avancei para uma especialização, na qual, inclusive, tive o prazer de ter aula com o senhor. Uma Aquela dos especialização em maristas. gestão de processos pastorais, porque nessa época daí eu já Eu dei aula de atuava. doutrina social da igreja aqui em Curitiba. Exato, padre, exato. E muito boa, por sinal. Muito boa, uma perspectiva bastante interessante. Foi bem interessante. Processos pastorais, né? Exato. E nessa época, então, eu já atuava com os irmãos maristas, nas suas escolas sociais na época, né? E já avancei. Avancei para especialização, mestrado. O que você estudou no mestrado? Doutorado. No mestrado eu fui para outra área, porque desde a minha graduação eu passei a estudar muito uma perspectiva da relação da teologia com a sociedade, né? A presença religiosa no espaço público. Hoje isso tem um nome bonito, inclusive, se chama teologia pública, né? Então, desde a graduação, eu tinha muito essa curiosidade em torno dessa temática. E no mestrado, então, eu fui para uma outra área, fui para a área de políticas públicas, onde eu estudei Mas também... não foi na área de teologia? Não foi na área de teologia. Foi exatamente um mestrado em políticas públicas, né? E aí estudando exatamente qual a influência, especialmente dos jovens de grupos religiosos católicos. Na PUC também? Não, foi na Universidade Federal do Paraná, essa. Interessante. Mas com base no diploma de graduação em teologia? Com base no diploma de graduação em teologia, onde eu tinha estudado já a pastoral da juventude. E seu TCC era isso? Meu TCC foi esse. Depois, no mestrado, eu avancei para pesquisar um pouco a perspectiva da influência dessa juventude católica na formulação de políticas públicas para a juventude. Então, você estudou, na sua graduação, a pastoral da juventude? Sim, estudei Ou das juventudes? Pastoral das juventudes como um todo, né, padre? Porque não foi apenas Qual a diferença para quem está nos ouvindo hoje? Se falar em pastoral da juventude e das juventudes. Isso. Pastoral da juventude é um dos grupos muito bem estabelecido na igreja, que nasce lá na década de 80. Jorge Boran? Com o padre Jorge Boran. Também Juventude padre... Grande Desafio? Isso, padre Hilário Dick, tantos outros que tiveram até chegar no Deus é Jovem do Francisco vai ter muita água para correr. Muito. Então a pastoral da juventude tem essa história, enfim, mas ao longo do tempo foram surgindo outros agrupamentos jovens com carismas diversos também na igreja, né? E exatamente o que eu fui estudar depois foi exatamente essa influência desses carismas das juventudes, como eles se relacionam com a vida em sociedade, né? Porque de uma forma ou de outra essa perspectiva religiosa tem uma influência muito grande também na nossa vida em sociedade, especialmente num país como o nosso, que teve uma colonização, uma influência, uma cultura toda alicerçada muito na perspectiva da igreja, né? Então, essa foi um pouco a minha trajetória. E depois, no doutorado, eu voltei para a teologia, aí sim, a teologia novamente na PUC, ainda estudando essa perspectiva... Você juntou daí as duas coisas. Ainda estudando essa perspectiva da influência religiosa na sociedade, mas avançando para uma perspectiva ecumênica. Então, a influência das igrejas, como um todo, das igrejas cristãs, isso, das igrejas cristãs, a influência delas em torno da construção da democracia, né? Especialmente da década de 90 para cá, né? Com a redemocratização do país. Aí você foi sempre trabalhando a praça e a prece. Exato. Ou a prece e a praça. Isso. A missa e a missão. A mística e a militância. Muito boa o céu e a terra. Essa relação. Seu negócio é coração que tem sístole e diástole. Você tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. E essa coisa. E como é que você vê esse mundo polarizado que a gente tem hoje? Então, padre, isso Eu acho que o seu microfone deu uma andada aí. Foi da terra para o céu. Aí, rapaz. Ele está revoltado. Pode deixar assim mesmo. Eu acho que tem a ver com o seu tema do mestrado e do doutorado. É porque você falou que é jardineiro, mas não falou aqui que era... Como é que chama isso daí? Engenheiro elétrico. Técnico audiovisual. Técnico audiovisual. Mas aí você estava falando da questão da céu e terra, mística e militância. Isso, padre. Então, de fato, assim, há muitos
há muitas perspectivas de polos diferentes, né? Hoje, que se relacionam e que, historicamente, as coisas não estão separadas. Como diz o próprio Papa Francisco na Laudato Si, tudo está interligado. Né? Isso. Tudo está interligado. Entretanto, hoje, a gente vê emergir novamente diversas perspectivas que são perspectivas de um polo único, né? Onde reivindicam para si uma verdade absoluta, numa perspectiva de que somente a sua visão de mundo é que está correta, né? E isso, politicamente, nós chamamos de totalitarismos, né? Religiosamente, chamamos de fundamentalismos, o que é um perigo, seja para a religião, seja para a sociedade. A partir do momento que nós nos dividimos de tal forma que não somos capazes de dialogar, isso é um perigo para a humanidade como um todo, né? Para a humanidade. Porque passa ao largo do diálogo, né? Totalmente, padre. Veja, na história da igreja, a igreja sempre manteve no seu seio diversos carismas, diversas perspectivas. A igreja jamais colocou uma única perspectiva como a correta, como absoluta, né? A igreja dá orientações aos seus fiéis, enfim, mas está aí. Se a gente olha hoje, inclusive, para a diversidade de carismas que nós temos na igreja, as diferentes perspectivas de mundo, inclusive, mas todos conseguem formar uma unidade na diversidade. Então, a questão é isso, não se trata de uma uniformidade, é uma unidade, né? Uniformidade é quando eu quero que todo mundo pense igualzinho. Mas parece que existe uma dinâmica aí que Durkheim, já no século XIX, aquele sociólogo, né? Ele captou que ele chamou de solidariedade mecânica, né? Não sei se você passou por esse conceito, que é a solidariedade tribal. Eu sou corintiano, não quero conversa com palmeirense. Eu sou palmeirense, não quero conversa com São Paulino. E torço para o meu time. Então, há um espírito de tribo, de partido, mas parece que já no cristianismo primitivo havia esse mecanismo, né? Esse corporativismo, não corporatividade, somos o corpo de Cristo. Paulo até chega a dizer, vocês estão dividindo o corpo de Cristo, então parece que a coisa não é tão nova. E vamos mais atrás ainda, né, padre? Quando nós vamos lá para a narrativa da criação no Gênesis, a gente já encontra o ser humano com o seu pecado de querer ser como Deus, né? Querer ser como Deus. Aí vai erguendo a torre de Babel. E no fundo, é esse o nosso grande pecado. O tempo todo a gente está querendo ser como Deus. Daí você chama isso de totalitarismo. Exato, porque se trata desse totalitarismo. A minha visão, a minha perspectiva, eu imponho sobre os demais. Então, eu atuo como uma espécie de um Deus que imponho a minha verdade, imponho as minhas condições às outras pessoas e todos precisam só que o totalitarismo não convive muito bem com a lei, né? Não. Porque Luiz XV fala, l'État c'est moi. O Estado sou eu. O Estado sou eu. Exato. Né? Eu não preciso parar no sinal vermelho. Por quê? Porque eu sou o rei. Né? E hoje eu acho que existe muito essa anomia. Padre, né? Eu diria sem mais, lei. O totalitarismo não é que ele não se dá com a lei, mas ele se acha a própria lei. Né? Ele se acha a própria lei. Então, os totalitaristas, os absolutistas, eles se colocam como a própria lei. Então, ele faz a lei ao seu bel prazer, né? Aquilo que o beneficia, aquilo que beneficia. A lei sou eu. Exato. Então, parafraseando o rei, né, de que o Estado sou eu, a lei sou eu, nessa perspectiva. E o Durkheim, ele diz que na outra ponta está a solidariedade orgânica, né? Que é justamente, não é o corporativismo, mas a corporatividade. Olha, somos um só corpo, um só coração, uma só alma. Mas para chegar nessa corporatividade bonita, precisa dialogar, né? Precisa dialogar, padre. Precisa dialogar e precisa encontrar os pontos comuns, né? Veja, nessa perspectiva hoje, o Papa Francisco tem nos chamado muita atenção, no sentido de que, por exemplo, nós temos um único planeta, o que ele chama de casa comum. E nessa casa comum, somos todos nós que estamos em risco, né?
Então já não se trata de um determinado grupo que se salva e o outro não. Um determinado grupo que terá vantagens e outro não. Se trata de uma salvação universal que precisamos buscar, do cuidado da vida do nosso planeta e tudo mais. Então, exatamente é esse ponto comum que nos chama a atenção, né? Então, como é que nós encontramos pontos convergentes de atuação, pontos que são em comum daquilo que diz respeito, seja a defesa da minha vida, da sua vida, seja em benefício meu, mas benefício seu também. Quando a gente encontra esses pontos comuns, fica mais fácil de dialogar. É a cultura do encontro, né? A cultura do encontro. Que, na verdade, aproveitando a sua deixa aí do Papa Francisco, ele fala que a nossa missão é construir pontes e não muros, né? A gente achava que 1989, não foi? A queda do Muro de Berlim tinha sepultado essa lógica do muro. Mas olhando para a Ucrânia e Rússia, faixa de Gaza, Israel, olhando para conflitos tribais, né, na África e um pouco por toda parte do mundo, olhando para a lógica política nos Estados Unidos, até no Brasil, na França ou em Portugal, a gente vai vendo que há um ressurgimento dos totalitarismos, né? O assunto vai dar pano para manga no segundo bloco. Vamos para Jesus para ver como é que ele fez lá no tempo dele. Mas você está acompanhando aqui pela TV Evangelizar o programa Rema. Nós sempre falamos aqui dessa iniciativa bonita da editora SCJ, é a Biblioteca do Coração. Todos os meses, um box como esse aqui é o 01, né? É o primeiro, você pode adquirir depois separado. Pode se inscrever entrando no editorscj.com.br. Primeiro livro do Padre Zezinho, Um Coração para Amar. Já está para sair o segundo box, já saiu, na verdade. O segundo box, que é Amar como Jesus amou, e já estamos esperando aí o terceiro, que é Segredo. Essa é uma trilogia do coração feita pelo Padre Zezinho. Você pode acessar a Editora SCJ, está aparecendo aí na sua tela, e tornar-se um membro fundador da Biblioteca do Coração. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra inspiradora, sempre divulgando aqui esta iniciativa bonita, que você já viu no bloco anterior, a Biblioteca do Coração. Você pode ligar para nós no 12, não é? Número que está aí na sua tela, e você vai assinar esta iniciativa. Você recebe o livro, também aqui, ó, uma cruz deuniana. Sempre tem umas surpresas aqui, ó. Olha que bonito. Não é? O número também está no livro, eu nunca sei decorar o número do telefone, mas está aí na sua tela, né? Mas para não me esquecer, eu vou dizer o número. É 12997405513. Já devia saber decor, né? Vou deixar ele aqui quietinho aqui do lado, dormindo. E estamos hoje, o nosso programa, transmitindo aqui da ESIC, essa nossa escola-colégio, na Vila Auer, em Curitiba, entrevistando o Rodrigo. Falávamos no bloco anterior sobre essas polarizações tribais, totalitaristas, que passam à margem do diálogo. Parece que no tempo de Jesus também tinha isso, né? Ele foi uma das vítimas. A morte de Cristo também foi fruto de uma polarização, né? Mas me parece que você, nessa sua trajetória de teologia, de políticas públicas e mestrado e doutorado, você estudou como é que era essa sociedade no tempo de Jesus. Será que tem alguma coisa a ver com a sociedade de hoje? Muita coisa a ver, padre. Muita coisa a ver, porque exatamente essa inspiração, né, para mim sempre suscitou essa curiosidade de perceber como Jesus atuava frente a esse cenário, esse contexto social. Às vezes nós, enquanto cristãos, cristãs, no mundo atual, a gente
a gente se vê meio perdido. Como atuar, como dialogar, como fazer? E a nossa inspiração vai exatamente em Jesus, que conviveu numa sociedade que, se hoje nós percebemos uma sociedade em conflito, no tempo dele muito mais, né? Vamos lembrar que no tempo dele havia um império, o Império Romano, que dominava boa parte do mundo conhecido na época, inclusive o território onde Jesus viveu, que é esse território da Palestina, né? Conhecida ali no Oriente Médio como a crescente fértil, né? Aquele trecho que não é totalmente deserto ainda, mas ao mesmo tempo está muito próximo, seja do continente europeu, seja do continente africano, inclusive servindo de passagem para muitos viajantes na época por ali, né? E exatamente a disputa desse território ao longo de séculos e séculos, muito antes dos romanos, inclusive. Vamos lembrar que esse território era um território dominado, foi dominado pelos egípcios, depois pelos assírios, pela Pérsia, pelos babilônicos, tantas civilizações que dominaram esse território. Inclusive, depois dos romanos, continuou sendo dominado, né? E exatamente essa dominação do território foi o que fez com que surgissem diversos grupos políticos, grupos religiosos, grupos de interesse na época, com os quais Jesus dialogou, né? Dialogou, em alguns casos, de uma maneira mais pacífica, e em alguns casos de um modo até conflitivo, né? Exatamente apontando para a hipocrisia de muitos deles, que impunham sobre o seu povo questões que eram mais pesadas ainda do que a própria realidade, né? Ou seja, a realidade de ser um território dominado por um império, dominado por uma nação estrangeira, já era algo que pesava sobre as costas do povo, e ainda assim algumas lideranças se utilizavam da religião para colocar um jugo maior ainda sobre as costas do povo. É aquilo que Jesus denuncia. Deixa eu entender. Então, nós estamos no tempo de Jesus, falando de 2000 anos atrás. Nesse período, essa faixa de terra que você chamou de crescente fértil, né? Que era basicamente a Galileia e a Judéia, a Galileia ao norte, né? E a Judéia ao sul. Se formos entender a Galileia com o seu Lago de Tiberíades, ou com o Mar da Galileia, né? E a Judéia com o Mar Morto. A Judéia com Jerusalém, a Galileia com acampamentos romanos, a cidade de Tiberíades, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Nazaré. A Judéia, pertinho de Jerusalém, com a cidade de Belém, Raim Carim, onde morava Isabel, Zacarias. Então nós estamos falando no meio desse território com o Mar da Galileia, aqui com o Mar Morto, um rio que vai de um lado no outro, que é o Rio Jordão. E isso é tudo que nós temos em Israel, do ponto de vista geográfico. Mas como é que é essa dominação romana? No tempo de Jesus, a gente sabe, ele foi julgado por Pôncio Pilatos, era um governador romano, né? Como é que é isso? Como é que chegou a isso? Então, padre, primeiro é importante a gente poder entender como que se dava essa dominação romana, né? Então, Roma era um grande império, um império militar e político na época, que impunha sua dominação sobre os territórios, uma dominação de interesse basicamente econômico e estratégico, militarmente, né? Econômico porque era uma fonte de arrecadação de riquezas de diversos territórios, e estrategicamente militar também para poder se defender de eventuais povos inimigos ou algo assim que quisessem chegar até Roma. Então, se a gente olha para a geografia ali do mar Mediterrâneo, a gente vê que a Península Itálica, que é onde se situa até hoje a cidade de Roma, ela está exatamente no meio, né? E todo o território em volta, que vai desde a Espanha, passando pela Grécia, depois ali pelo Oriente Médio e também o norte da África, todo esse território era dominado pelos romanos. Mar Mediterrâneo.
no Mar Mediterrâneo, Que ele chamado chamava Mare Nostrum. Mare Nostrum. Mare Nostrum, exatamente. Dominavam, inclusive, as navegações desse mar, que era exatamente um itinerário de rota de comércio, né? Muito. E tem uma pequena muito saída para o estratégico. Atlântico, que é o Estreito de Gibraltar, né? Exato, entre Espanha e Marrocos. Espanha e né? Marrocos, Uhum. que não tem ponte, Não. apesar de ser só 14 quilômetros. Mas sabe quantos metros de fundura? 900. 900 metros. 900 metros de fundura. Isso é o que impede a construção de uma ponte, por E exemplo. também de uma passagem subterrânea. Já houve uma tentativa de arquitetônica, não, como é que é? De engenharia, de fazer então por baixo. Né? Mas até hoje não deu certo. Também porque eu acho que não interessa tanto para a Europa ter uma passagem tão livre entre África e Europa. Mas esse pequeno estreito vai dar num grande lago chamado Mar, né? E de fato é um mar porque é de água salgada, que é o Mar Mediterrâneo, Mare Nostrum, que banha o litoral de Israel. Isso. Não temos nenhuma passagem na Bíblia em que Jesus tenha estado na beira do mar Mediterrâneo. Engraçado, né? Curioso, né, padre? Sempre que diz que Jesus andou na beira do mar, e Tiberíades, Tel Aviv, né? É banhada pelo mar Mediterrâneo. E Jesus nunca chegou ali. Provavelmente deve ter passado. Também não temos passagem de Jesus no Mar Morto. Mas o tempo inteiro, quando fala andando na beira do mar, na verdade era um pequeno lago, né? O Lago da Galileia. Mas e aí? Curioso isso, padre, porque todo esse litoral da Palestina, no tempo de Jesus, tinha uma grandíssima dominação romana. Então, a presença militar nesse litoral do Mar Mediterrâneo era muito grande. Até hoje tem um anfiteatro, né? Romano grande, enorme, lindo, ainda preservado, né? Que demonstra uma grande presença ali, inclusive na Galileia, né? Perto de Nazaré havia um acampamento romano. Sim. E talvez essa presença militar, padre, fizesse com que as situações naquele território do litoral estivessem um pouco mais apaziguadas. Então, inclusive os grandes líderes políticos e religiosos do povo daquela época buscavam evitar o conflito com os romanos, né? Então, talvez esse tenha sido também o motivo pelo qual a gente não percebe narrativas que falam da presença de Jesus naquele território. Justamente porque Jesus ia para os territórios onde exatamente existia o conflito. E existia o conflito por quê? Porque existiam excluídos, porque existiam pessoas passando por situações de necessidade e assim por diante. Então, talvez esse seja um dos motivos. Aqui eu estou divagando, viu, padre? Divagando teologicamente, para a gente tentar encontrar também algumas explicações para isso. Mas, de fato, padre, vamos lembrar que esse território da Palestina é um território do que a gente chamava de província imperial, né? O Império Romano se dividia entre províncias senatoriais e províncias imperiais. Províncias senatoriais eram aquelas que já estavam apaziguadas, que não tinham conflitos e cujo governador era nomeado pelo Senado de Roma. E as províncias imperiais eram exatamente territórios que estavam ainda em conflito, que havia resistência por parte do povo, e por isso mesmo o próprio imperador é que se responsabilizava por nomear generais e comandantes, enfim, para poder apaziguar esses territórios. E o território da Palestina é um desses territórios de província imperial, ou seja, onde o imperador tinha uma influência direta, né, ali naquele território, nomeando inclusive os governadores, interventores, para apaziguar aquele território. Por isso que parece que é negócio. Se você não fizer nada, vamos recorrer a César, né? Isso, a gente vê essas narrativas, né, padre, nos evangelhos. Era uma província imperial, então. Uma província imperial. Com conflitos. Com conflitos, porque historicamente, inclusive, vamos lembrar que a história do povo hebreu é uma história, como a gente falou, não só o território, mas o próprio povo foi diversas vezes dominado. E esse povo, conhecendo a sua história,
vendo que, mais uma vez, um povo estrangeiro tentava subjugar sua cultura, dominar seu território, esse povo cria uma resistência. E cria uma resistência que é uma resistência, muitas vezes uma resistência pacífica, mas também uma resistência violenta. Haviam grupos organizados, inclusive nesse território, um deles que a gente conhece, porque temos narrativas bíblicas, inclusive, sobre eles, dos zelotes, que eram grupos conhecidos como aquilo que hoje a gente pode chamar de terroristas, né? Grupos terroristas. Ou Simão, seja, né? O Simão Zelote. Simão Zelote, um dos que não seguidores é o Simão de Jesus. Pedro. Simão Zelote, que quase que nunca se fala dele na Bíblia, né? Mas ele é um dos 12 apóstolos. Um dos 12. E talvez, novamente aqui divagando, Padre, talvez um dos motivos de não se falar nele é exatamente porque os apóstolos, pós a experiência da ressurreição, quando passam a escrever os evangelhos, as cartas, buscam exatamente não criar um conflito direto com Roma. Então, você citar que, de repente, e ficar lembrando o tempo todo que um dos apóstolos de Jesus era um zelote, ou seja, era um resistente ao império, era ou como a gente queira chamar, né? Algo como... Não, era um radical. Seria algo que talvez chamaria um conflito desnecessário. Né? Interessante, né? A postura de Jesus de chamar um Simão Zelote, então partido radicalmente de esquerda, e um Mateus, que era um cobrador de impostos a serviço do Império Romano. Uhum. Imagina quando Jesus dava catequese para eles, Mateus, né? E Simão. Ele juntou a direita com a esquerda. Parece que Jesus não estava muito afim de manter tribos, mas promoveu o diálogo. Nesse tempo, Padre, é curioso porque Jesus tem um diálogo com representantes de diferentes grupos e alguns ele consegue cativar de um modo interessante. Veja, nesse tempo nós temos os saduceus, que são os sacerdotes do templo, então é uma classe rica, uma classe abastada. Temos os saduceus. Um representante dos saduceus que nós temos é exatamente no julgamento de Jesus, no Sinédrio. Ali está também a classe dos saduceus, né? Onde entre os saduceus havia quem defendia também que Jesus não representava um perigo. E haviam outros que iam junto com o partido dos fariseus, que esses sim defendiam que sim, Jesus representava um perigo. No meio desses dois grupos ainda existiam os escribas. Os escribas eram, às vezes nas escrituras, são chamados de doutores da lei. Eram estudiosos que não tinham a mesma função dos sacerdotes, mas estudavam as escrituras e interpretavam as leis, né? Então, novamente, né, os saduceus, uma classe mais abastada, uma classe mais rica. Depois temos os escribas, que é uma espécie de classe média, mas uma classe muito culta, acadêmica, estudiosa. Depois temos os fariseus. Os fariseus eram como lideranças populares, né? Os fariseus são os que dominam nas sinagogas, por exemplo. Estão muito presentes nas sinagogas. E depois nós temos os zelotes. Boa parte dos zelotes são radicais que derivaram do farisaísmo. O farisaísmo era uma tribo contrária a Roma. Era um grupo político organizado que fazia resistência a Roma, mas era até então uma resistência pacífica. Alguns desses fariseus se radicalizam e se tornam zelotes, né? E partem para a reação violenta. Além disso, nós ainda vamos ter, no território da Galileia, vamos ter os herodianos, que são exatamente aqueles que são do palácio, do governo de Herodes, né? Herodes era uma espécie de sub-rei que estava a serviço de Roma, ou seja... Isso na Galileia. Isso na Galileia, no norte, né? No outro território. Então, sul... Mas que constantemente dialogava com o território da Judéia, né, padre? Que já era Pilatos. Aonde era Pilatos governador, né? Governador da Judéia, que era o interventor, né? Direto. Ele está nos acompanhando, a gente está tentando fazer um desenho aqui da sociedade no tempo de Jesus, como a sociedade de hoje. Se você, daqui a 200 anos, quiser desenhar a sociedade de hoje, aquela polarização lá no início do século XXI, como é que era? E vai ter que dizer, tinha a direita, tinha a esquerda.
tinha esse personagem, tem aquele personagem, tinha essa filosofia, tem aquela filosofia, tem essa ideologia, aquela ideologia. E é um emaranhado de coisas que, no meio, tem uma pessoa chamada Jesus. E, para entender corretamente aquilo que Jesus nos deixa como mensagem, é preciso entender as estruturas e também a sociedade do seu tempo. Esse é um dos grandes desafios do programa de hoje para o qual nós estamos aí tendo a graça de ter a presença do Rodrigo, né, doutor pela PUC do Paraná em Teologia. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e vou vir já para o último bloco, tentando aprofundar um pouquinho mais ainda, tentando fazer essa experiência de colocar Jesus no seu tempo, porque às vezes a gente tira Jesus do tempo, não do templo, do tempo, né? E aí ele fica numa nuvem, né? Mas Jesus, a encarnação foi levada a sério. Ele se encarnou na realidade do seu tempo, e é uma realidade em conflito, numa determinada aqui e agora. Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já. Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo se inscrever. Vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Estamos de volta com o programa Rema aqui pela TV Evangelizar e canal Padre Joãozinho no YouTube. Hoje, conversando com o professor Rodrigo. O pessoal te chama de professor? Alguns. Tá certo. E você estava pintando para nós a sociedade no tempo de Jesus. E falou dos fariseus, zelotes, escribas, herodianos. E aí você estava me dizendo aí na hora do intervalo, faltou também os samaritanos e essênios. Que turma era essa? Isso, padre. Vamos lembrar, né? São dois grupos com os quais Jesus também tem relação. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como uma espécie de traidores. Por isso que eram chamados de pagãos, né? Traidores por quê? Porque partem do mesmo povo, é um povo hebreu também, mas que durante o domínio da Assíria é um povo que se relaciona com os assírios, né? E aí nascem o que eles chamam dos chamados mestiços, né? Que eram exatamente os filhos dos samaritanos com os assírios. E por isso que o povo judeu... É no extremo sul, né? Abaixo ainda de Jerusalém. Abaixo de Jerusalém. Fazendo hoje quase ali com a faixa de Gaza, né? Exato, padre. Então é já no caminho para o Egito, né? No caminho para o Egito. E esses samaritanos são considerados, então, pelos judeus como traidores, mas Jesus também tem contato com eles, né? Vamos lembrar, quando Jesus fala em uma das suas parábolas, por exemplo, sobre o bom samaritano, e ao mesmo tempo sobre o poço de Jacó, aonde Jesus encontra com a samaritana. Não, e aquele trecho bonitinho que os dois filhos do trovão, João e Tiago, né, vão preparar o pouso de Jesus, né? E aí o samaritano diz: ele está indo para onde? Para Jerusalém? Não, está indo para Jerusalém, é nosso inimigo, não tem lugar aqui. E aí diz: Jesus, queres que façamos descer fogo do céu sobre eles? Ó. Jesus, menos, Exato. João, menos, Tiago. Né? Quem não é contra nós é nosso favor. Vamos adiante. Uhum. E além dos samaritanos, padre, nós temos mais um grupo ainda, que são dos essênios. Os essênios que geralmente viviam na parte mais adiante, do outro lado do Jordão, aonde começa o deserto, né? Uma região mais desértica, e eles buscavam se isolar da sociedade, enfim. E esses essênios, ao que tudo indica, alguns estudos, eles eram oriundos, boa parte, oriundos da tribo dos fariseus, do grupo dos fariseus. Ou seja... Mais radicais ainda? Os fariseus eram radicais, né? Faziam essa resistência pacífica aos romanos, mas eram radicais, especialmente na questão da imposição das leis e assim por diante. Mas os essênios vão ter a característica que eles vão começar a questionar determinadas coisas. Mas vão começar a questionar, mas para isso eles se isolam da sociedade. Porque eles consideram que os grandes centros, os grandes agrupamentos povoados estão corrompidos.
E, portanto, eles vão buscar no deserto... Tipo eremitas, assim. Tipo eremitas, padre. E vão buscar no deserto, nessa experiência, rememorando a caminhada do deserto que fizeram da travessia do Egito para a Terra Prometida. Então. Né? Tem uma mística. Eles buscam se reencontrar por meio da experiência do deserto. E um desses representantes, que assim, não temos certeza, mas alguns estudiosos supõem que possa ter sido João Batista. João Batista pode ter sido um essênio. Porque ele pregava ali por perto, né, do Mar Morto. Pregava por perto do Mar Morto. Vamos lembrar do Rio Jordão, onde ele batiza Jesus, inclusive. Na foz do Rio Jordão, né? Então, exatamente um exemplo que a gente tem, talvez, mais próximo dos essênios, ou talvez de um próprio essênio, seja exatamente o de João Batista. Alguém que se ali isola. que foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, né? Que são atribuídos aos essênios. São atribuídos aos essênios. Então, era uma classe culta, mas que vivia isolada da sociedade para preservar valores. Isso. Tipo monges, assim. Uma espécie de monges, Uma característica interessante, por exemplo, padre, é que são exatamente os essênios que vão se colocar contrários ao comércio e aos sacrifícios. Duas questões que eram fundamentais para o templo na época. O comércio e os sacrifícios. Aliás, tem uma outra casta aqui, que é dos sacerdotes. Sim, os saduceus. Mas todos os sacerdotes eram saduceus? Praticamente todos, né? Praticamente. Zacarias, por exemplo. Zacarias era de uma classe inferior dos sacerdotes, portanto não era saduceu, né? Zacarias, pai de João Batista. Então havia sacerdotes assim, tipo bispo, presbítero, diácono. Exato. Se a gente quer fazer uma comparação assim, padre, é bem propícia, porque haviam pelo menos 3 ou 4 classificações de sacerdotes. Então, haviam os grandes sacerdotes que estavam no templo e tinham acesso a todos os lugares. Haviam sacerdotes auxiliares e haviam classes mais... Coroinha. Uma espécie de coroinha. Inclusive, tanto é que quando a gente vê na narrativa de Zacarias, esposo de Isabel, fala lá que era o período dele acessar o Santo dos Santos, né? Que era exatamente... Uma vez por ano. Uma vez por ano, onde se acessava o lugar onde estava guardada a Arca da Aliança, com as tábuas da lei e tudo mais. Considerado um espaço extremamente sagrado dentro do templo. Isso, onde único, né? Somente algumas vezes, em alguns momentos do ano, e apenas uma pessoa poderia acessar. E para Zacarias é uma grande honra naquele momento, exatamente por ele ser de uma classe inferior dos sacerdotes. Entendi. Então, ao que tudo indica, ele não era um saduceu, né? Ele havia sido escolhido entre o povo para ser um sacerdote. E os levitas? Os levitas são exatamente esses escribas também, né? Os doutores da lei, que vão ser... Que é da tribo de Levi, né? Isso. Porque tem assim uma divisão das 12 tribos, né? E os levitas cuidavam do templo, então, mas não eram sacerdotes? Cuidavam do templo na interpretação das leis, né, padre? Então, os escribas, os doutores da lei, eles estavam no templo também, né? Nesse tempo de Jesus, aquela separação pelas tribos já havia misturado bastante. Misturado. Né? Já havia misturado bastante. Havia, claro, a tradição ainda de que a tribo de Levi seria, então, a tribo Por isso não tinha terra. Que deu origem, por exemplo, à classe dos sacerdotes. Mas quando a gente olha, por exemplo, para os próprios saduceus, que são os sacerdotes no tempo de Jesus, eles são donos da maior parte das terras, daquele território em volta ali de Israel, né? Então, ou seja, já é uma contrariedade daquilo que havia sido determinado lá no início na separação das tribos, que a tribo de Levi não teria propriedade de terras. E sobre essa questão aqui, Jesus diz que vai destruir o templo. Daí que impacto tem isso nessas classes aí? Porque alguns cuidavam do templo, ganhavam dinheiro, inclusive, com o comércio no templo. Os essênios do lado de lá dizendo, não se faça isso. Os fariseus ali, críticos de Jesus, e disseram, olha, foi uma das acusações para ele ser morto. Ele disse que iria destruir o templo e em 3 dias o reconstruiria.
Vamos pensar assim, padre. O templo era o coração daquela sociedade teocrática. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma sociedade teocrática, ou seja, baseada em princípios religiosos na época, né? E que, do outro lado, estava em conflito com um modelo de sociedade que não era teocrática, que era autoritária, civil-militar, que eram os romanos, né? Nessa sociedade teocrática, o templo exerce uma influência não só religiosa, mas também política, econômica e tudo mais. Quando Jesus fala que vai destruir o templo, Jesus está colocando em xeque todo esse arcabouço, toda essa estrutura econômica, política, cultural, religiosa que estava imposta na época. Vou citar um exemplo, padre, e esse exemplo é bastante interessante para a gente compreender. Por várias vezes nós vamos ver nos evangelhos que as pessoas iam até o templo para oferecer um sacrifício. Inclusive José e Maria vão oferecer um sacrifício por ocasião do nascimento de Jesus, né? Só que imagine, padre, José e Maria viajando, seja de Belém, não se sabe se eles viajaram direto de Belém para Jerusalém ou se vieram de Nazaré para Jerusalém. Imagine, padre, carregar um animal a uma distância assim, numa viagem a pé, se o animal de fato chegaria sem nenhum tipo de lesão. Porque vamos lembrar que os sacrifícios dos animais, o animal precisava estar em perfeito estado. Não poderiam ser animais doentes, não poderiam ser animais feridos. Tinham que ser animais em perfeito estado. Então o que acontecia, padre? As pessoas geralmente não levavam das suas casas o animal para poder oferecer. Elas iam até o templo e em volta do templo havia um comércio que vendia esses animais. Em condições. Em condições. Então, no caso dos mais pobres, que era o caso de Maria e José, só tinham como oferecer um par de pombinhas, exatamente porque eram animais menores, né? Animais menores, ou seja, mais baratos. Mas, de qualquer modo, eles geralmente compravam esses animais em volta do templo e se aproximavam do templo para oferecer esse animal em sacrifício. Aí entra uma outra questão. As pessoas, eu, Rodrigo, se eu levasse o meu sacrifício, não seria eu que teria que sacrificar o animal. Porque se eu sacrificasse o animal e tivesse contato com o sangue desse animal, eu ficaria impuro. Então, portanto, existia uma espécie de açougueiro no templo, que era o responsável pelo sacrifício dos animais. E eu pagava uma taxa a mais para essa pessoa. Quer dizer, havia todo um comércio em torno disso. Havia um comércio. E por último ainda, padre, depois desses sacrifícios, uma parte, as carnes mais nobres, iam para a alimentação exatamente dos saduceus, enfim, dos sacerdotes do templo, e uma parte menos nobre era vendida para o povo em volta do templo novamente, né? Em espécie de açougues em torno do templo. As partes menos nobres, que não eram oferecidas ali em holocausto e tudo mais, no templo, eram vendidas novamente. Ou seja, o povo pagava pelo animal, pagava para sacrificar o animal e depois pagava pela carne do animal para poder se alimentar. Uma coisa que eu não estou entendendo, está faltando alguma classe aqui nessas todas que a gente colocou da sociedade do tempo de Jesus, porque fiquei pensando assim, e qual era a classe de Jesus? Porque ele não era fariseu, não era zelota, não era escriba, não era herodiano, não era samaritano, não era essênio, porque diziam que ele não era como João Batista, um rigoroso asceta, né? Até diziam, ele bebe, ele transforma água em vinho, né? Enfim. E ele não era sacerdote, não era levita. Havia alguma classe assim do povão? Porque Maria também não era nada disso, né? José não era nada disso, né? Alguém que não era de classe nenhuma, o tal do povão. Nesse sentido, padre, acho que a palavra povão é que melhor se aplica, porque era um povo que muitas vezes não estava alinhado diretamente a um grupo social, religioso específico, né? A grande parte do povo não estava alinhado a um grupo específico.
Esses grupos que nós definimos aqui, geralmente eram grupos das lideranças, né? Pessoas que atuavam como líderes do seu povo. Como se fossem partidos políticos? Como se fossem partidos políticos na época, né? E vamos lembrar, por exemplo, Nazaré era uma cidade muito pequena, onde Jesus cresce, enfim. Nazaré era uma cidade muito pequena, com pouquíssimos habitantes, uma cidade, inclusive, que não era rota de viagem na época, de nenhuma rota de comércio, nem nada. Então, Nazaré era uma cidade realmente esquecida naquele rincão, né? E exatamente por ser esquecida... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E exatamente por ser esquecida... Pedro também, né? Não, o Galileu, né? O Galileu tinha um sotaque. Sim. Né? Ao que tudo indica, eles tinham um modo de falar. Um modo de falar que era reconhecido. Acaso tu não és Galileu? Pedro fala com aquela mulher lá, né? E tenta disfarçar. E o fato de Jesus ter vivido boa parte da sua vida na Galileia, especialmente em Nazaré, faz com que, exatamente por ter sido uma cidade que estava distante dessas disputas de poder, ela não tenha sido tão contaminada por esses grupos, né? Ou seja, ou melhor dizendo, disputada por esses grupos, porque esses grupos também disputavam a atenção do povo, né? Então, Nazaré estava lá no canto dela. Havia uma sinagoga, sim, ao que tudo indica, porque inclusive vemos nos evangelhos que Jesus estava na sua cidade, no dia de sábado entrou na sinagoga e abriu o livro de Isaías, né? Onde ele lê. Então, se havia uma sinagoga, provavelmente haviam fariseus, porque eram os fariseus que cuidavam das sinagogas na época, mas talvez não com esse radicalismo todo que nós vemos, por exemplo, em Jerusalém. Jerusalém era a grande capital da efervescência. Porque nós já estamos indo para o final desse programa, mas o professor Rodrigo voltará, né, para falar de outras coisas também. Ele atua aí na área de economia de Francisco, Pacto Educativo Global, enfim, outras coisas, né? Hoje é só sociedade no tempo de Jesus, que é interessantíssimo. A maioria das pessoas não ouve essas palavras no Evangelho, quando se proclama, o levita, porque é um escriba, porque é um samaritano, né? Mas questão de tempo, né? Assim, convenciona-se dizer que Abraão seria lá para 2000 antes de Cristo. O tempo que nós temos depois de Cristo, tem antes de Cristo, vai até Abraão, José do Egito, entrada em Israel. Jesus, a dominação romana ali pelo 63 antes de Cristo, muito próximo de Jesus. E aí a coisa vai se tornando mais virulenta no próprio tempo de Jesus, né? E como que é isso? Aí, depois de Jesus, ele não destrói o templo, mas o templo acaba sendo destruído e Israel está disperso, né? Até ser reconstituído o Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, com a liderança de um brasileiro, né? Exato, padre. Veja, então, exatamente isso, nesse contexto que o padre traz e retomando, né? Então, quando Jesus diz que vai destruir o templo, ele não está falando de uma questão material, mas simbólica, né? Simbólica, ou seja, o meu reino, que ele fala não é deste mundo, o meu reino não compactua com esse modelo econômico, social, político, religioso que está estabelecido aqui. Um modelo que explora o povo, um modelo que disputa atenção e disputa poder, um modelo que muitas vezes se vende ao poder estrangeiro de dominação romana. Enfim, então, ou seja, o reino de Deus não é isso, né? E, de fato, padre, Jesus vive no momento da efervescência do Império Romano, né? Logo após ali, fazia pouco tempo que havia morrido Júlio César, né? O primeiro triunvirato de Roma e tudo mais. Tanto Logo depois viria Nero, né? Logo depois de Jesus, na época dos apóstolos, inclusive, vem Nero, que inclusive temos, em Roma, temos as várias histórias, né, de Nero, que utilizava cristãos como combustível para as tochas de fogo e tudo mais. Então, o domínio romano permanece após Jesus. Mas talvez, e aqui eu arrisco como teólogo fazer uma citação, padre, de que talvez Jesus
nesse momento, estava menos preocupado com a dominação romana, que todo mundo estava preocupado, mas ele talvez estava menos preocupado com a dominação romana e mais preocupado com aquilo que as pessoas estavam se transformando por conta, em nome de um combate ao domínio romano. Ou seja, as pessoas se tornam violentas, as pessoas se tornam más, as pessoas justificam suas maldades em nome de um bem maior. E Jesus questiona, né? Isso. Porque Jesus diz assim, ide por todo o mundo. Então, aquele particularismo, aquele tribalismo que provocou totalitarismo, né? Que provoca essas polarizações tribais, né? Jesus diz, não, olha aqui, vamos fazer do mundo um reino de irmãos, né? Como disse o Papa Francisco numa recente encíclica, Fratelli Tutti, né? Todos irmãos. Esse sonho da fraternidade universal é extremamente revolucionário nesse mundo tão fragmentado e continua sendo hoje, não é, professor? Exatamente, padre. Veja, Jesus não se abstém de conversar, inclusive com os romanos. Lembra-se do centurião, né, padre? Que nós, em todas as missas, nós ainda lembramos das palavras daquele centurião. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Poucas vezes em Israel eu encontrei tamanha fé. Né? Então, Jesus não se abstém de conversar com nenhum grupo. O projeto de Jesus, o projeto do reino de Deus é para todos e todas. Não exclui ninguém, não exclui nenhuma das classes. A questão é, qual a resposta que cada um desses grupos vai dar a esse projeto? Continua sendo uma contramão da história, né? Totalmente. Jesus continua na contramão da história ainda hoje, contando. E quem se alinhar a Jesus, provavelmente vai sentir o peso da sua cruz. É o caso dos mártires e daqueles que recebem o martírio digital também, né? Porque fale na internet a favor da fraternidade que você vai saber o peso da cruz de Cristo. Bom, obrigado, Rodrigo, por essa contribuição provocativa para conhecermos melhor as coisas do tempo de Jesus, e aguarde aí para frente, ele volta falando de coisas como isso tem impacto hoje em tempos de Papa Francisco. Agradecemos a sua audiência, fique conosco e Padre Reginaldo Manzotti, hora da experiência de Deus. Um abraço e até mais.